Bom dia a todos. Vamos aqui para mais um dia de operação, tá? E o preço hoje abriu ali numa região onde nós podemos arriscar ali uma vendinha. Então vamos aguardar aí o fechamento ali deste candle nos 5 minutos, ver o que vai acontecer ali para a gente arriscar aí uma possível venda. Desde já peço que se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo, deixem os comentários para que junto a gente possa se interagir, ok? E se desenvolver aí nesse mercado. Um minuto 16 para fechar ali o candle. É, pelo local onde o preço está testando, né? Aqui nos 60 minutos, ó, ok? Pelo ponto que o preço está testando ali, é, eu poderia arriscar fazer essa vendinha aí, né? Pegando o preço ali na vantagem, mas vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? A gente ainda tem aqui, ó, esse gap aqui para ser fechado, ok? Então, não vamos arriscar assim de cara. Vamos esperar aí o próximo candle, o teste do próximo candle, para a gente ver o que vamos fazer ali. E aí sim, a gente observa se a gente vende ou não. Vamos aguardar 20 segundos ali. Vinte segundos, 20 segundos. Ok, vamos aguardar esse preço. Aqui eu vou arriscar essa venda. E os nossos 500 pontos ficou bem aqui, né? O preço já testou esse ponto, ó. Mas lá nos 60 minutos ele está num ponto onde ele pode sim voltar dali e fazer um pullback, tá? Apesar que ele ainda pode violinar as máximas aqui para depois fazer o movimento dele ali de baixo, tá? Como eu sempre falo, né? Eu gosto de usar aqui essa ferramentinha, exibir ponto central, porque uma vez que o preço anda a metade aqui do nosso gain, na verdade, a gente precisa proteger a nossa operação, ok? Então, uma vez que o preço bater ali, nesse ponto central, caso ele venha, né, fazer o movimento ali que ele precisa fazer, aqui eu vou colocar risco e vou colocar azul para ficar mais discreto ali. Então vamos colocar aqui, ó, desse jeito. Preço batendo lá. Essa linha azul ali a gente protege a nossa conta, ok? Então é isso. Vamos aguardar um pouco e esperar que esse preço nos dê essa condição de proteção ou não. Ele pode querer ainda continuar o movimento de alta dele ali e nos estopar, né?
Mas eu só vendi ali pelos 5 minutos, tá? E também pelo 60. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer. Esse candle 3 ali do, dos 5 minutos, ele precisa fechar abaixo ali da máxima do 1, né? Ou perder realmente ali o fundinho do 2 para esse preço cair. Caso contrário, ele vai ficar por ali enrolando, enrolando, enrolando. Ele pode até dar a gente condição de proteção, mas pode ser que ele não pague para a gente, né? Mas o trade é probabilidade, né? Então a gente precisa entrar, colocar o nosso stop, o nosso gain e aguardar ali o que a gente precisa. Não é verdade? Então o nosso stop ele está em 120.580 e o nosso gain vai estar em 119.830, né? Então aqui, essa linha aqui eu vou colocar ela em 120.080, né? Que aí no caso é a metade ali do caminho, ok? Então é isso. O preço chegou lá naquela linha, a gente protege a operação. Pessoal, eu vou dar uma pausa no vídeo. E aí o preço realmente está ali enrolando ali, ó, como eu disse, né? É, vou dar uma pausa no vídeo e quando o preço estiver nos dando condição de proteção ou de stop, ali a gente retorna. O preço abriu, pessoal, com um gap de 1.650 pontos, né? Então, ele abriu com um gap de 1.650 pontos, ou seja, mais de 1% aí de variação é, do preço, né? Do ponto de fechamento. Então, o que que aconteceu? O preço está num ponto aqui nos 60 minutos, onde é, ele me deu essa condição de vender ali pelos 5 minutos, porém, o 3, né, o candle 3 ali dos 50, dos 5 minutos, ele fechou acima da máxima do candle 1, porém ele não rompeu o topo lá. Ele testou e fechou abaixo. Então, o candle 4 ele precisa fazer esse movimento de baixa, né? Se esse preço realmente vai cair, ele precisa fazer o movimento de baixa. Inclusive, aqui nos 10 minutos, se você observar, o preço passou acima, violinou a máxima, ele tem que vir para baixo, ok? Então a gente fica tranquilo aí nessa operação por enquanto. É a questão de leitura e aceitação do stop, e nisso o preço precisa vir fazer o movimento dele de pelo menos 50% aqui dessa movimentação, ó, que deu aqui no caso 636 pontos. Então, ou seja, o preço vindo buscar metade disso, ele nos permite ali colocar a nossa operação no 0 a 0 pelo menos, tá? Então vou dar uma pausa aqui e a gente retorna quando for possível essa movimentação do stop para o positivo ou para o stop realmente. Olha isso, pessoal. O preço retornou na máxima e não quis fazer o movimento esperado aqui. Pelos 5 minutos ali ele tinha que vir abaixo, né? Ele começou a descer ali e retornou para a máxima, né? Ou seja, uns 10 pontinhos ali, por uns 10 pontinhos ele não estopou a gente, tá? Então, pode ser que ele vai estopar a gente aí no dia de hoje. É o que eu disse, aqui nos 60 minutos, olha, o preço ainda tem esse gap aqui para fechar, ó, ok? Então, pode ser que como aqui o candle está liso, né, livre aqui, ó, pode ser que esse preço vá querer ir lá fechar esse gap antes mesmo de fazer um pullback ali. Apesar de ter aberto já com 1.600 pontos, olha só, esse preço realmente é 1.650 pontos, né? A partir do fechamento de ontem, é, esse preço ele precisa primeiro vir fazer um pullback, assim, a probabilidade maior é que ele fará um pullback, né? Tá vendo só? O preço violinou a máxima, nos 10 minutos, sei lá, violinou a máxima e fechou abaixo, né? Ou seja, aqui nos 5 minutos também está indicando que o preço vai descer, né? A probabilidade maior aqui é que o preço desça, né? Mas talvez ele ainda, apesar que o preço já testou lá, né? O 4 aqui dos 5 minutos, aqui ele já triscou lá no nosso stop por 10 pontinhos, não rompeu o máximo do candle 1, tá? Ou seja, esse preço
3 aqui dos 10 minutos, por exemplo, ele precisa fazer esse movimento que o 4 não fez, que seria é, fazer o pullback ali, tá? Mas pode ser que ele tire a gente antes de descer, tá? É, eu não vou, por exemplo, como o preço está muito próximo ali do nosso stop, né? Então eu vou deixar o vídeo rolando. Vou deixar esse vídeo rolando aí por enquanto, tá? Justamente para que a gente é, observe isso. Mas é o que eu falei, sabe? O preço violinou massa, fechou abaixo, o próximo tem que fazer o movimento de baixa, né? Essa que é a nossa interpretação aí do price action, né? A leitura do candle a candle aí, como se diz. Interpretando a forma como cada candle precisa se comportar quando ele deixa de cumprir com a obrigação. Essa leitura ela é baseada exatamente nisso, ó, naquela questão do movimento. O preço vem, né? Se o preço está subindo, ele sobe, é isso? Baseado exatamente aqui, nesse movimento aqui do preço, ó. A leitura do candle a candle ela é baseada dessa forma. Porque o movimento, o mercado trabalha assim, ele sobe, aí depois ele vem para os 50%, e aí se ele não perde esses 50%, o que que acontece? Ele simplesmente volta para romper o topo, né? E a leitura do candle a candle é a mesma coisa. A gente olha essa mesma leitura aqui para um movimento macro, como você pode ver aqui, ó, o preço veio, foi lá no topo, voltou, fez o pullback dos 50, olha, voltou de novo, rompeu o topo, voltou para cá para os 50 de novo, dessa perna aqui, ó, né? E daqui ele e o preço trabalha dessa forma. E o candle a candle é a mesma coisa, tá? Aqui, nesse momento, olha só, esse preço, ele já está chegando ali nos 50%, né? Ele já está dando alvo praticamente nos 50%. Então pode ser que ele não nos dê essa condição de proteção da operação e nos stop no dia de hoje, correto? Mas a gente precisa aguardar, porque o preço nos 60 minutos ele está num ponto, numa região onde a atuação de vendedores é maior assim, no caso, né? Prevalece aqui. Então pode ser que a gente tenha a oportunidade de colocar nossa operação no 0 a 0. Por quê? Se ele vier aqui, ó, se ele realmente vier e nos der essa condição de proteção aqui, ele vindo para essa linha aqui, a gente já vai estar com a metade da nossa meta na mão, ok? Então e ele vai estar numa região também onde o preço pode simplesmente bater ali e voltar tudo. Então a gente precisa, a partir do momento que ele chegar aqui, a gente desce o nosso stop ali para 30 pontinhos e protege a nossa operação. Então, feito essas observações, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e volto já já quando o preço estiver chegando aqui nessa linha ou lá no nosso stop. Neste ponto, eu arrastei a ferramenta Fibonacci para cá, ó, né? Do último fundo aqui do dia de ontem até a máxima do dia de hoje. E aqui nesse ponto onde o preço está, a gente tem 50%, a linha verde de 50% do movimento de hoje, entre Candle 1 e Candle 2, mínima do Candle 1 e máxima do Candle 2, a gente tem a linha dos 50%, ok? Uma vez que esse preço testar esse fundo, ele ainda não testou a mínima do 2, tá? Por 5 pontinhos ali, 2 pontinhos, tá? Uma vez que ele fizer esse teste, ele precisa romper o fundo. Mas eu acredito, pelos 5 minutos aqui, olha lá que top. Pelo fechamento dos 5 minutos, eu acredito que ele vai vir nos dar a condição de, pelo menos, proteger a nossa conta ali, ok? Porque ele vai bater lá, ó, nos 5 minutos, do jeito que ele fechou ali, ele pode bater lá e voltar tudo e estopar a gente no negativo, e aí não justifica, né? Então vamos aguardar aí. Eu estou de olho ali nos 5 minutos. Por quê? Olha só. Ele violinou a mínima aqui, ó. Tempo gráfico de 10 minutos, ele violinou a mínima. Ele precisa ir. É aquilo que eu digo, né? Foi como o movimento de ontem. Violinou a mínima, ele precisa romper. Se ele não romper, aí o stop é certo, né? Se ele não romper, o stop é certo. Uma vez que ele testa, ele tem que romper, né? Apesar de que o preço é, ele está ali exatamente nos 50% do movimento do dia. Olha isso, ó. Olha lá. Tá vendo? Inclusive chegou lá, ó, a testar lá o 38,2, correto? Mas por enquanto a gente não tem o que fazer ali. A gente precisa aguardar, porque uma vez que o preço testou a mínima, ele precisa
fechar abaixo do preço ali, né? Olha lá o que eu disse, tá vendo? Ele está numa região de venda, porém, no movimento do dia, ele está numa região de compra, né? No movimento do dia, tá? No movimento micro aqui. Porém, no macro dos 60, né? No macro ali dos 60 minutos, ele está no ponto onde os vendedores atuam com mais frequência ali. Só que, no tempo gráfico aqui de 5 minutos, olha só, esse preço, o Candle 6, ou ele rompe a mínima agora, ou ele vem realmente cumprir a obrigação dele aqui, ó, testar a nossa linha lá para a gente colocar a nossa operação já no 0 a 0, tá? Ou ele permanece nesse ponto onde ele está. Porque se ele fechar nos 5 minutos, devolvendo aqui a mínima do gatilho 4 aqui, aí já fica ruim, correto? Mas, aqui no 60, olha só, os vendedores estão agindo ali. Então eu espero que ele venha testar a nossa linha ali para pelo menos a gente colocar o nosso preço aqui no 0 a 0 com 30 pontinhos. Olha lá, 30 pontinhos. Olha o que eu disse, a recolhida do Kendo, tá vendo? Se a gente não protege a conta, a gente corre esse risco. Ele dá um tique lá e volta com tudo, tá? Volta com tudo. Nesse ponto aqui agora a gente não perde mais dinheiro. A gente pode não ganhar porque ele pode voltar lá e tirar a gente, ok? Porém o preço já andou metade da meta, a gente não pode permitir que o preço volte e pegue a gente no 0 a 0. Agora, se ele vir testar a metade aqui, ó, geralmente aqui eu acho que já quase testou praticamente a metade do pavio do Candle 1, aí sim a gente precisa ser um pouquinho mais rápido e proteger ali a operação já com 250, porque qual é o risco desse preço? É, olha só, tirou a gente. Viu só? Exatamente, tirou a gente. Pode ser que ele vai voltar ainda, sabe? Ele pode ir lá simplesmente violinar essa máxima e ainda assim voltar aqui e pagar pra gente, né? Mas quem é que adivinha? Correto? Você viu só? Bateu lá na linha onde eu falei, na metade aqui, ó, e deu um tique para cima lá e tirou a gente, né? Ou seja, hoje nós saímos aqui com R$ 7, né? No stop gain, no 0 a 0. Pessoal, é isso aí, tá? Aqui é que eu sempre falo, né? Se a pessoa tem o poder da parcial, o que que ele faz? Ele entrou vendido lá, ele faz a parcial aqui no alvo, onde ele conhece que tem o alvo, faz a parcial. Essa pontuação que ele já garante, põe no bolso, ele fica protegido no ponto de entrada. E olha só, o preço simplesmente tirou a gente, mas ele vai lá pagar. Ele vai lá pagar, entende? Pode ter certeza que vai. É, então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. E vamos junto nessa força e até o próximo trade. O preço só tirou a gente, você acredita? E vai pagar. Mas é isso, né? Fazer o quê? Com um contratinho é isso. Você precisa proteger o que está na sua conta, né? Porque se uma vez que você fez a leitura ali e o preço realmente é, se comportar da forma como você entende ali, você precisa estar com sua conta protegida, porque senão ele realmente te tira no negativo, né? Então, olha só, esse candle, ele deu alvo aqui, só que ele rompeu por 5 pontinhos ali, ó, a mínima do 2. Ou seja, esse candle agora vai pagar. Olha lá, tá vendo? É por isso que eu sempre falo, né? Ou às vezes a gente, ou você faz take ou stop, né? Ou você faz take ou stop, ou o preço te paga ou ele te stopa, porque assim você tem mais gains, né? Ou você protege a sua conta, correto? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo trade.